Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de número 13. E seguidamente, também abra a sua Bíblia em Apocalipse 1 e o versículo de número 3. Glória a Deus. O motivo de nos alegrarmos é de fato uma bem-aventurança poder falar a palavra do Senhor aqui neste culto, como sempre. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, por nos confiar o culto da igreja para compartilhar a palavra do Senhor aos irmãos. Eu quero aproveitar enquanto você localiza o texto de Tito 2, 13 e Apocalipse 1, 3. Eu quero aproveitar e trazer um comunicado aqui aos irmãos sobre os cursos teológicos. Pedi permissão ao pastor Daniel para ele me dar a minha participação no culto para falar disto. Nós estamos com as matrículas abertas do nível básico. Os irmãos, alguns já me procuraram, e eu digo aos irmãos que a oportunidade chegou. Nós estamos iniciando uma nova turma de nível básico em teologia. As doutrinas principais são estudadas nesse nível, para formar professores da EBD, dirigentes, pregadores, estudiosos, para dar um norte, uma base, para organizar o que meu irmão já sabe, porque muitas vezes você vai lá só ver o que você até já sabe, mas vai organizar para que meu irmão não fique com conhecimento invariado, mas sim organizado. A gente chama isso de teologia sistemática. Nós vamos sistematizar as doutrinas para que meu irmão entenda. Então as matrículas estão abertas, os interessados nos procurem para que a gente possa estar fazendo a sua matrícula. E uma novidade, já anunciei para os alunos que concluíram o nível avançado, o bacharel, que nós estamos trazendo uma especialização em escatologia. Eu falo especialização porque é um curso específico só da área de escatologia. Esse curso vai responder às 101 perguntas mais frequentes sobre o fim dos tempos que é feito nos círculos assembleianos. As perguntas que os crentes gostam de estar fazendo, esse curso escatológico responde todas elas. É um curso de curta duração, com certificado, com material impresso, com aulas virtuais e aulas presenciais. O irmão que se interessar, nos procure. Desse curso, as vagas são limitadíssimas, certo? São poucas vagas. Então eu peço aos alunos, os irmãos interessados, quer entender escatologia sobre o fim dos tempos, quando vai acontecer o arrebatamento, a gente tem essa pergunta. A Bíblia responde sim, irmão, no dia em que nós não sabemos. É assim que a Bíblia responde. Desse jeito. Eu já estava me olhando aqui. Certo? Então a palavra de Deus, ela traz a resposta. Quem será o anticristo? Quando será a grande tribulação? Quanto tempo vai durar? A vida de Cristo se dará em quantas etapas? Certo? Quantas ressurreições haverá? Enfim, todas essas perguntas serão levantadas e respondidas neste curso que só tem 2 meses de duração. Aulas semanais, aulas presenciais, enfim. Os alunos que interessados ficarem nos procurando. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Tito 2,13. Você encontrou? Acompanhe. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 1:3. Agora a igreja, leia, por bondade. Amém. O tempo está próximo. Meus santos,
Os dois textos que nós acabamos de ler, por mais distintos que sejam, abordam e traçam um paralelo, aqui trazendo uma ideia: a bem-aventurança. Escute isso. A bem-aventurança é uma expressão que ganhou uma proporção extraordinária no Novo Testamento, com o sermão que o Senhor Jesus pronunciou logo no início do seu ministério. Não é o sermão mais longo, mas é um dos maiores e que está detalhado logo no início do seu ministério pelo evangelista Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É conhecido como o Sermão da Montanha. E ali Jesus inicia logo falando das bem-aventuranças. Irmão, lembra? Jesus chega a dizer ali: bem-aventurados serão os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Querido, a expressão bem-aventurado ou bem-aventurança, querido, ela aparece em toda a Bíblia. No livro dos Salmos, ela tem uma conotação. Já no Novo Testamento, ela ganha uma ideia mais reforçada. Ela ganha justamente a ideia de felicidade que vem do alto, a ideia de feliz, aquele que recebe de Deus. Como que, numa tradução até mesmo mais prática, mais clara, vai traduzir como que é feliz aquele que é privilegiado pela graça divina. É mais ou menos isso o sentido da palavra bem-aventurado no Novo Testamento. Agora, quando nós olhamos para os dois textos que nós acabamos de ler, irmãos, Paulo escrevendo e João escrevendo. Paulo escrevendo a Tito e João escrevendo para as igrejas da Ásia Menor. Paulo escreve para um homem, e lá ele diz assim: a bem-aventurada esperança. Aí ele vai dizer qual é a esperança: é a aparição de Jesus Cristo em sua glória. Aleluia! A aparição de Cristo Jesus, a vinda do Senhor Jesus, é uma esperança feliz que todo crente tem em Cristo Jesus. Aleluia! E se nós olharmos para o que João vai dizer, ele está citando aqui em Apocalipse também essa bem-aventurança. E se você observar, ele vai citar no finalzinho do versículo: porque o tempo está próximo. Observe que também dá uma ideia do que de fato transfere aqui a ideia do arrebatamento da igreja, da proximidade dos eventos que haverão de acontecer. A bem-aventurada esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Daniel estava ministrando aqui na semana passada, e enquanto ele ministrava e falou aqui diversos assuntos, essa palavra veio ao meu coração e eu já saí daqui certo de que era o que eu haveria de falar quando tivesse uma oportunidade. E o pastor, logo terminando o culto, sussurrou no meu ouvido: tu vai pregar segunda-feira. Eu digo: eu já sei o que vou pregar. Queridos, nós precisamos olhar para esse texto com muito carinho. Escute, porque quando eu falo de bem-aventurança e falo de arrebatamento, isso tem uma ligação tão grande, irmão, porque qual é o crente que não fica feliz em saber que Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja? Irmão, eu estou aqui hoje para falar de bênção mesmo. Isso é uma bênção divina dos céus para a sua igreja. Meu irmão, a vinda de Cristo, ela será maldição para quem não está pronto, para os ímpios, para este mundo que está em trevas, mas para a igreja que já resplandeceu a luz do Evangelho da glória de Deus, isso é uma bem-aventurança. Aleluia, louvado seja Deus. E eu quero compartilhar com meus irmãos justamente essas bem-aventuranças que estão aqui em Apocalipse, com relação ao fim dos tempos. Querido, essas bem-aventuranças, porque é interessante que o livro de Apocalipse, ele traz inúmeras vezes aqui o número 7. E o número 7, como tudo que aparece nesse livro, transmite uma mensagem. O número 7, ele aparece por demais aqui no livro de Apocalipse, como já deve ter observado. São 7 igrejas, aparecem 7 anjos, tem 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, 7 cartiçais, 7 anjos das igrejas, 7 estrelas, aparecem animais com 7 cabeças,
7 chifres. Meu irmão, aparecem inúmeras vezes expressões usando o número 7, que tem uma ideia de transmitir completude, plenitude, algo completo, algo perfeito. Só no popular e na cabeça dos mentirosos é que diz que o número 7 é o número do mentiroso, porque na Bíblia o 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número do divino. Louvado seja Deus. E aqueles que estudam os números na Bíblia começam a olhar no que é tão perfeito, porque Deus, a Bíblia vai dizer lá no chamar de Israel, lá no texto de Deuteronômio capítulo 6, lá vai dizer que Deus é Deus é um. E quando você olha para o homem ele foi criado no 6º dia. O homem é como se o número 6 fosse o número que lhe representa. É tanto que a besta, que é o homem que virá, a Bíblia usa o número 666, que é um número para representar o homem. Escute, quando você olha para isso, você pega o número 6 do homem e pega o número 1 de Deus, aí você soma da conta aí, irmão. Dá um 7. 7 é uma coisa perfeita, é Deus mais o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, o número 7 aparece aqui em Apocalipse de muitas formas. E as bem-aventuranças são citadas aqui em Apocalipse por 7 vezes. Escute isso: 7 vezes. Apocalipse 1:3 é a primeira menção. Apocalipse 14, versículo de número 13 é a segunda. Apocalipse 16, versículo de número 15 é a terceira. Apocalipse 19, versículo de número 9 é a quarta. Apocalipse de número 20, versículo de número 5 é a quinta vez. Apocalipse 22, versículo 7 é a 6ª vez que aparece. E Apocalipse 22:14 é a 7ª bem-aventurança citada no livro de Apocalipse. E eu quero compartilhar para meus irmãos entenderem o que eu estou querendo aqui trazer, a ideia que está sendo construída. Escute, a bem-aventurança está ligada ao arrebatamento da igreja. Eu oro a Deus que meu irmão consiga ver e que seu coração se encha de fato de alegria, porque você, meu irmão, é um bem-aventurado. Deus, o Senhor, traz alegria do céu, e não é da terra, essa alegria é do céu. É uma alegria indizível. Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. Jesus, ele disse lá no Sermão do Monte: exultai e alegrai-vos quando mentindo disserem todo mal contra vocês, porque grande é o galardão dos céus. Exultar, querido, é dar pulos de alegria. Meu irmão, o crente, ele tem que ser alegre, feliz, porque bênção dos céus repousam sobre a igreja de Deus. Aleluia! Aleluia! Escute, quando eu falo que essas bem-aventuranças estão ligadas ao arrebatamento, eu não estou criando algo novo, só estou trazendo o que está na Bíblia. Quando eu olho para Apocalipse 3, aqui está escrito: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Meu irmão, como é que o crente se prepara para o arrebatamento da igreja? É através das Escrituras. O crente se prepara lendo, ouvindo e guardando a palavra. Aqui fala dos preparativos para o arrebatamento da igreja. Querido, quando João escreve isso aqui, essa palavra, bem-aventurado o que lê, não vá pensar que é aquela leitura silenciosa que você faz lá sozinho, sabe? Você é uma mulher, quer dizer que ela é uma música. Irmão, escute, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que a leitura aqui, nos dias de João, ela era uma bem-aventurança, porque poucas pessoas conseguiam ler. Eram poucos que tinham o dom da leitura, e eles deveriam ler, de fato, em voz alta. Em voz alta. Quer dizer, ler para que alguém também pudesse
ouvir. Então, quando a Bíblia diz bem-aventurado o que lê, ela está dizendo assim: bem-aventurado aquele que lê, para que outros também possam ouvir. Meu irmão, o crente que se preocupa em transmitir a mensagem de Deus, irmão, é um crente feliz. Você está me entendendo? O crente que transmite a mensagem de Deus para o outro, meu irmão, ele é feliz. Irmão, triste é o crente que não fala mais das coisas de Deus, que não conversa mais sobre Deus, que nas conversas dele não falam nada do céu. Meu irmão, está no tempo de voltar a pensar nas coisas do alto, falar das coisas do alto, encher o coração das coisas do alto, para que a nossa boca se encha das coisas dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso falar das coisas de Deus, falar em voz alta, ler em voz alta. Você tem que ler a Bíblia para alguém ouvir, meu irmão. Escute. A palavra de Deus diz que o crer vem pelo e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, bem-aventurado o que lê. Não é só ler para si, mas ler para transmitir as verdades de Deus a alguém. Essa mensagem de esperança de que Jesus está voltando. Você precisa entender isso. Bem-aventurado também são os que ouvem. Isso aqui no original dá uma ideia, não é só de ouvir, mas sim de dar ouvidos. Alguém que se interessa pelo assunto, alguém que, sabe, senta na ponta da cadeira e se lança para frente com interesse de ouvir. Então, bem-aventurado é o que tem interesse em ouvir sobre as coisas dos céus, sobre as coisas de Deus. E aqui, irmão, uma coisa, ela não dispensa a outra. A leitura, ela não substitui o ouvir, porque quem lê também precisa ouvir. Você precisa sentar aí para ouvir, eu preciso sentar para ouvir. Eu não posso só vir aqui para falar, eu também tenho que me sentar para ouvir. E a palavra de Deus, ela vai mostrar que existe uma terceira coisa aí nesse preparo, que é de fato o guardar, o praticar, o obedecer, o fazer. Bem-aventurado, isso aí é tríplice. Bem-aventurado quem lê, quem ouve e quem guarda ou quem pratica a palavra. Meu irmão, bem-aventurados são aqueles que se dedicam à palavra nesses dias que nós estamos vivendo. Meu irmão, ontem nós estudamos no EBD a lição que fala sobre a promessa de paz. Sabe quando é que o crente perde a paz? Quando ele não tem conhecimento acerca das promessas. Eu falando ontem na EBD, eu mostrei um exemplo. Se Pedro não tivesse conhecimento do que Jesus disse acerca dele, Pedro não tinha dormido na véspera de morrer. Mas Pedro estava tão em paz, em Atos capítulo 12, que Pedro dormiu, sabendo que ia morrer. Morreu Tiago um dia, Pedro estava lá amarrado, esperando só que ele chegue a hora dele. Pedro estava dormindo. Quem é que no seu senso normal consegue dormir sabendo que amanhã de manhã vai para a faca? Mas aí, está lá em João capítulo 21, Jesus dizendo assim para Pedro: Pedro, quando tu eras moço, tu te cingia a ti mesmo, mas quando tu for velho, tu não vai ter essa vontade própria. Irmão, Pedro se deita lá naquela cela e lembra: Jesus disse que eu ia envelhecer, eu vou morrer não. Oxi, quem tem conhecimento, irmão, vive as promessas. Você está entendendo? Conhecimento nos dias que antecedem a vida de Jesus é tudo. Meu irmão, o crente não perde a esperança, porque ele sabe quem prometeu é fiel. Jesus está voltando, então te agarra a leitura da Bíblia, ouça a explicação da palavra de Deus. Aleluia, guarde a palavra, porque bem-aventurado é quem se dedica à palavra nesses dias que antecedem a vida de Jesus. Mas você sabe, todo crente tem a expectativa de ser arrebatado. Ninguém quer morrer. Quer morrer, Marcelo? Você quer ser arrebatado. Paulo diz isso muitas vezes. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 15, no 52,
Lá ele vai dizer: nós seremos transformados. Escrevendo aos Tessalonicenses, ele dizia assim: nós seremos arrebatados. Ele se inclui, ele tinha esperança de que ele ia ser arrebatado. Paulo não tinha negócio de esperança de eu vou ser cortado da minha cabeça fora. Que conversa, meu irmão. Deus não revela isso para nenhum de nós, nem para um apóstolo como Paulo. Eu não sei se você é arrebatado, eu não sei se eu vou ser ressuscitado, não sei disso. Nesse intervalo entre a minha espera, essa bem-aventurada esperança até o dia da vinda de Cristo, irmão, pode nos acontecer uma surpresa. Qual é a surpresa? Nós nos encaramos com a velha da foice. Pode chegar a hora da nossa ceia, não é? Abra sua Bíblia na segunda bem-aventurança, capítulo 14, versículo de número 13. Quem pode ler para mim? Apocalipse 14, 13. Segunda bem-aventurança, 14, 13. E ouvi uma voz do céu, Sim, que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. aleluia. Dá para dar glória, não? Irmão, a segunda bem-aventurança, ela fala justamente disso. Antes do arrebatamento acontecer, o que é que pode acontecer, irmão? Nós podemos morrer antes disso. Mas isso não impede que nós venhamos desfrutar a promessa de Deus. Sabe por quê? Porque o arrebatamento vai contemplar todos aqueles que morreram esperando. Esses não ficarão sem esperança. O texto aí deixa bem claro: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Irmão, porque existe dois tipos de morte aqui. Dois tipos. Existem os que morrem no pecado e existem os que morrem no Senhor. Os que morrem no pecado, meu irmão, não há nenhuma esperança para eles. Depois da morte segue-se o juízo. Enquanto vida há esperança, mas depois que morre, irmão, um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, disse Salomão lá em Eclesiastes. Então, enquanto vida, a pessoa pode se arrepender, se converter, mudar de vida. Agora, se morrer do pecado, meu amigo, duro juízo te espera. Não adianta eu falar aqui que Deus vai te botar num bom lugar. O meu desejo não vai mudar nada. O desejo do teu familiar não vai mudar nada. Missa, reza, pastor, papa, angu, não vai mudar nada. Nada muda depois que a pessoa morre no seu pecado. Porque só há esperança para aqueles que morrem no Senhor. Aleluia. Os que morrem no Senhor são felizes. Quão felizes são. Irmão, me lembro que nós passamos evangelizando uma temporada, mais de 2 anos, num lugar. E um macumbeiro se convertia, ele perturbava. Teve um dia que ele correu atrás do jovem da igreja com um cabo de vassoura. Aí eu me mudei de lá do lugar. Outro dia me disseram, me deram uma boa notícia. Olha aqui, rapaz, sabia que o Gonçalinho foi ser crente? Eu digo: é sério. Isso foi. Pois os irmãos oraram por ele. Oraram por ele ontem no culto lá e tal, e ele foi ser crente. Rapaz, que bênção. Irmão, quando foi por 7 dias, o povo não morreu. Vá ter sorte assim lá, meu irmão. Passou a vida todinha na macumba. Aí na semana de morrer, o cara vai e se converte. Aleluia. Bem-aventurados que morrem desde agora, meu irmão. Irmão, é bem provável que esse texto ele esteja aqui inserido no contexto da tribulação, mas
Cá entre nós, você que conhece a palavra de Deus sabe que se morrer agora, bem-aventurado é também, porque já está descansando no paraíso. Louvado seja Deus. A gente vai sentir falta dos irmãos que já foram, mas a gente chora, irmão, mas a gente se alegra também por saber que eles foram na frente. Mas no dia que a trombeta tocar, nós vamos encontrá-los e subirmos juntos ao céu de glória. Logo, escute. Morrer é uma bem-aventurança porque descansa das suas obras. Porque meu irmão está trabalhando aqui, vou trabalhar para Jesus, fazer a obra. Você sabe que há fadiga, estresse. Meu irmão, sabe, vive constantemente sob pressão interna, pressão externa. Vai fazer a obra de Deus, é isso. Nunca nos foi prometido facilidade. Mamão com açúcar não existe na obra de Deus. Nunca existiu e jamais existirá. Não, Jesus disse que nos mandaria era para o meio de lobos, como ovelha, para o meio dos lobos. Meu irmão, então te prepare, vai ter dificuldade, mas vai chegar a hora de descansar. Vai chegar. Miguel 2,10, lá está escrito que o nosso descanso não é aqui. Não é aqui não. Se meu irmão quiser descansar, diga assim: Jesus, chame a ceia. Que aí meu irmão vai descansar das suas obras. Ninguém quer, né? Mas bem-aventurado os que já descansam, já dormem no Senhor. E eu quero dizer isso para que meu irmão de fato se console. Irmão, isso aqui é tão sério, porque vem acompanhado de uma expressão assim, ó: e ouvi uma voz do céu que me dizia. Isso aqui é algo do céu para a igreja. E depois ainda reforça que assim: o Espírito Santo diz. Quer dizer, isso aqui é algo que eu preciso saber. Deus quer que eu saiba disso. Morrer, irmão, não é uma infelicidade não. Tem crente que está morrendo de medo de morrer. Sabe disso? Abra sua Bíblia aí. Hebreus capítulo de número 2. Versículo 14. Quem pode ler aí? Hebreus 2,14. Tem crente com medo de morrer. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, sim, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Leia o 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Isso é uma escravidão, quem tem medo de morrer. Sério? Quem tem medo de morrer só vive doente, só vive depressivo, só vive para se acabar. Tem irmão que nunca voltou a congregar depois da Covid só com medo de morrer, não está com medo. Meu irmão, tem coisa boa esperando o crente. Por mais que pareça um assunto duro, pesado de se falar, mas isso é uma realidade. Isso aqui é uma voz do céu que diz: bem-aventurados são os que morrem no Senhor. Aleluia, te alegra, meu irmão, com isso. Vai chegar o nosso dia, vai. Isso não vai ser motivo de tristeza, não, vai ser de alegria. Eu vou contemplar o meu Senhor, eu vou vê-lo face a face. Louvado seja Deus. Meu irmão, crente, eu ouvi o pastor Pedro alguém falando que nunca leu na Bíblia o que pastor, os apóstolos se jubilaram. A gente jubila, descansa, se aposenta, mas não está na Bíblia esse negócio, não viu o pastor Pedro dizendo. Eu achei interessante, porque de fato não tem mesmo não. O crente, por mais que ele não esteja mais exercendo um cargo ministerial, um cargo na igreja, mas ele nunca vai parar de fazer a obra do Senhor. Ele tem que continuar servindo a Deus em todo o tempo, até chegar esse dia. Sabe por quê? Obras não vão te levar para o céu, não. Mas em compensação, quando tu for para o céu, tu tem que levar as tuas obras. Você está me entendendo? Não é o que você faz que vai te levar para o céu, não. Foi o que Jesus fez que vai te levar para lá. Agora, o que você faz também tem que te seguir, meu irmão. A Bíblia diz aí que as suas obras os seguem. Louvado seja Deus. É uma bem-aventurança. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, e o que é que nós temos que fazer enquanto nós estivermos vivos e Jesus não vier?
a terceira bem-aventurança explica. Apocalipse 16, versículo de número 15. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia, irmão. E eis que venho como ladrão. Muito bem. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Meu irmão, a palavra que resume a terceira bem-aventurança é vigilância. Vigilância. Jesus vem como o ladrão vem. O ladrão nunca avisa a sua vítima. Jamais. Não conheci um ladrão até hoje que avisasse a sua vítima. Não conheço, irmão. Porque se avisasse, ele seria esperado ter uma boa recepção, o ladrão. Com certeza, uma recepção excelente. Tá? Carro da bolacha, está esperando ele. Enfim. Entendeu? O que acontece que Jesus vem e a sua vinda ela é iminente, quer dizer, haja o que houver, não precisa se cumprir mais nenhum sinal para que Jesus venha. Não há necessidade de cumprir-se nenhum sinal. Jesus pode voltar essa noite. O que é que impede? Nada impede. Segundo o apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, versículo 9, o que faz com que o Senhor ainda não tenha voltado é a sua longanimidade, a sua paciência em esperar que as pessoas se arrependam. É só isso que está segurando Jesus de vir. Não tem outra coisa. Não existe uma amarra que segure ele. Ainda precisa se cumprir isso. Não precisa. Tudo já se cumpriu. Mas o Evangelho precisa ser pregado ainda a toda criatura. Irmão, leia o texto direito. E se meu irmão quiser ainda pegar nisso, leia Colossenses 1,6 que você vai entender. Nos dias de Paulo, o Evangelho já havia sido pregado no mundo todo. Colossenses 1,6 deixa bem claro. Paulo diz assim: e este Evangelho que chegou a você já não está em todo mundo? Já chegou aí. Por que Jesus não veio? Porque ele ainda esperava que eu em 2004 me arrependesse, que você se arrependesse, que você se arrependesse, aleluia, que você se convertesse. O Senhor esperava que nós ainda viéssemos a conhecê-lo, irmão, como Deus é bom e é longânimo, aleluia, pela graça de Deus somos salvos hoje, aleluia, pela paciência de Deus, irmão. Então o que é que nos resta agora, enquanto Jesus não vem? Vigiar. Vigiar. A terceira bem-aventurança é o crente viver vigilante, estar desperto, acordado, de olhos abertos, sabendo o que está vivendo, sabendo o que está acontecendo. Então, meu irmão, vigie, vigiemos. Nós precisamos estar vigilantes para que aquele dia não nos envergonhe. A pessoa, irmão, se Jesus vem e eu não subo, me diz isso, não vai ser uma vergonha, vai ser igual ver alguém pelado. Pessoal, você está aí no meio do nada, as portas e todo mundo te vê sem roupa. Irmão, quem tem vergonha falta morrer. Entendeu? É justamente isso. O texto deixa bem claro: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Meu irmão, você que andou para a igreja a vida toda, se no dia que Jesus vier arrebatar a igreja, tu não subir, tu não sabe nem o que é que te espera aqui. Os ímpios vão te encher de bolacha. Eu vou passar na tua cara. Cadê? Pregava Jesus, pregava salvação e não subiu. Né, hipócrita? Meu irmão, nós precisamos estar vigilantes, porque Jesus vem a qualquer hora ou nada. Aleluia. Abra sua Bíblia de novo em Apocalipse, capítulo de número 19. O versículo é o de número 9. Leia, por favor, pastor. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você está entendendo, irmão? A quarta bem-aventurada aí, ou o quarto bem-aventurado que aparece, é justamente citando o chamado, o convite, a convocação para ir às bodas do Cordeiro. Eu poderia dizer que aqui é um momento do arrebatamento.
É a hora do chamado. Vem. Bem-aventurado aquele que é chamado à ceia das bodas do Cordeiro. A maior de todas as festas já registradas nas Escrituras. Artaxerxes, ou rei Xerxes, fez uma festa, o rei Assuero fez uma festa extraordinária. 187 dias de festa. Muita festa. Irmão, mas isso aqui é muito maior. Aleluia. O que é essa festa? Essa festa aqui é quando o arrebatamento acontece. Jesus vai julgar e dar a cada um segundo as suas obras. E vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Venha. Aleluia. Vão entrar para se banquetear com todos os crentes, todos aqueles que creram na promessa, desde Abel até o último salvo que formou a igreja. A era da igreja vai ser consumada e os crentes entrarão na presença do Senhor Jesus, onde Ele vai cumprir, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Meu irmão, ali o crente vai se banquetear. Aleluia. Jesus disse lá no finalzinho da ceia, em Mateus 26, versículo de número 29, Jesus disse para os discípulos, ele bebeu aquele suco de uva ali com eles, comeu o pão. Jesus disse para eles assim: nunca mais beberei aqui convosco, mas depois eu vou beber com você no reino do meu Pai. Vai chegar essa hora, irmão, está perto de chegar. Bem-aventurado, aleluia, aquele que é chamado à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Feliz, irmão, o crente que subir para o céu de glória, nunca mais provará a morte, nunca mais se apartará do Senhor. Ali, meu irmão, de fato haverá a consolação plena. Ele receberá um corpo glorioso, um corpo, meu irmão, que não é mais dotado de limitações. Você não vai sentir mais dores, doenças. Esse óculos velho aí nunca mais vai ter necessidade de usá-lo. Você nunca mais vai sentir dor alguma, nem sofrer de ansiedade ou depressão. Querido, ali será vencido toda angústia humana. Aleluia, nós teremos um banquete. Isso fala de alegria plena, completa. Aleluia, bem-aventurado que entra na ceia da boda do Cordeiro, porque alegria, 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 louvado seja Deus. Aleluia. Isso pode ser hoje. A gente vai contemplar Jacó, Abraão, Isaac, Davi, Pedro, João, Paulo. Todos estes santos de Deus estarão lá. E meu irmão, o privilégio de estar sentado à mesa com eles e contemplando o anfitrião da festa, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Meu irmão, o que vem depois, pastor? A quinta bem-aventurança. Capítulo 20, versículo de número 5. Pastor Edésio, leia, por favor. Ou 6, perdão. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Esta é a quinta bem-aventurança. Essa bem-aventurança, meu irmão, ela deixa claro o que acontece no dia do arrebatamento. Nós falamos na segunda bem-aventurança que bem-aventurados que morrem no Senhor. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia que eles vão ressuscitar. A ressurreição que acontecerá no dia do arrebatamento da igreja, no dia da parousia. Jesus, ele vem, ele vai se manifestar, ele vai vir até as nuvens. E Paulo dá com detalhes o que é que vai acontecer. Vai acontecer que naquele dia os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
reino. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Não vai nenhum na frente nem outro atrás, mas eles vão ser ressuscitados primeiro e vão receber corpo glorioso primeiro. Aleluia. Meu irmão, quando você olha para isso, você vê o que é que Jesus promete fazer. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. Aleluia. A primeira ressurreição, ela compreende desde a ressurreição de Cristo, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou como o primeiro de todos os que vão ressuscitar. Alguns dizem que os santos que ressuscitaram no dia que Jesus ressuscitou também fazem parte. Os que vão ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja também. As duas testemunhas que vão ressuscitar em Apocalipse, capítulo de número 11. Os mártires que vão ressuscitar no final da grande tribulação. Meu irmão, a primeira ressurreição compreende todas estas etapas. Então, bem-aventurado e santo é quem participa da primeira. Sabe por quê? Porque está livre. Não terá o poder a segunda morte sobre ele. Sabe o que é a segunda morte? A segunda morte, ela também tem a ver com a segunda ressurreição. A segunda ressurreição, porque aqui é a primeira, a segunda ressurreição é a ressurreição dos que morreram espiritualmente e não se encontraram com Cristo. Esses só vão ressuscitar no juízo final. Quando você lê o texto de Apocalipse 20, a partir do versículo de número 11, você vê falar do juízo final. E o juízo final ali, por 6 vezes, se não me falha a memória, cita a palavra mortos. Irmão, quem pensa que crente vai passar pelo juízo final, ainda não leu isso aqui, porque só aparece a palavra mortos, 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 mortos. Ali não tem um vivo, porque crente em Jesus está vivo, e quem não tem Jesus está morto. Vivendo ainda está morto. 1 João capítulo 5, versículo 12 diz que quem tem a vida tem o filho, e quem tem o filho tem a vida, e quem não tem o filho não tem a vida em si. Nós temos a vida, irmão. Nós não vamos passar pela segunda morte e não vamos passar pela segunda ressurreição, querido. A nossa esperança é na primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai ressuscitar os que já foram. Se nós formos também, Ele vem nos buscar também. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para galardoar a igreja. O texto bíblico diz que reinará com Cristo. Serão sacerdotes de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Eu sou da linha que acredita que essa é a recompensa, esse é o galardão. Galardão não é um pedaço de aranha que vai botar na cabeça de ninguém, não. É poder, você que serviu a Deus aqui, continuar servindo no reino milenar que vai vir, e continuar servindo até o fim da sua era, enfim, até a eternidade das eternidades aí. Nós vamos continuar servindo a Ele, aleluia, sem nenhum tipo de problema, viver e reinar com Ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Para me finalizar, pastor Edésio, leia a sexta bem-aventurança, Apocalipse 22, versículo de número 7, aleluia. Eis que presto venho. Escute isso, irmão. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Segura aí, pastor. Pega aí. Isso aqui é uma repetição da primeira. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e os que guardam. Guardar é tão importante que por 2 vezes é citado aí. Você prega muito, ouve muito, mas por dentro está guardando, irmão. Está guardando muito também. Está obedecendo muito, porque tem gente que prega que é uma bênção, mas não obedece ninguém, não obedece nada. Não tem igreja, não se aquieta, não obedece pastor, não obedece ninguém, não guarda nada. Se não guarda, como é que vai ser bem-aventurado? Bem-aventurado aqueles que guardam. Isso aqui é uma repetição, então não esqueça comentário. Pastor, leia a última, está no versículo 14. Isso aí é o que assegura todas as bem-aventuranças. Eu posso dizer, irmão, que todas as bem-aventuranças das Escrituras por completo dependem dessa última. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade
pelas portas. Pastor, leia novamente, por favor. Estou finalizando. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Isso é o 14? Sim, versículo 14. Porque a minha Bíblia é diferente. 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. 22, 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa é a maior de todas as bem-aventuranças. Querido, o melhor sempre fica para o final. Ei, bem-aventurado é você que já participou do sacrifício de Cristo. Mantenha-se limpo quem está limpo, limpe-se mais quem está santo, santifique-se ainda, mantenha-se limpo, meu irmão, porque Jesus está vindo aí buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.